Deus. Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Estou muito feliz de estar neste lugar pela primeira vez, conhecer parte da igreja que estamos lutando para morar no céu. Amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 18, que vai dizer assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Amém? Gênesis capítulo 2, verso de número 18. Pode se assentar nessa noite? Eu recebi o convite através da missionária Natana para estar ministrando hoje. Confesso para os irmãos que é a primeira vez que eu ministro para casais. E eu vendo como é que Deus faz as coisas. Porque Deus pega quem é improvável para ministrar a palavra dele. Para quem ninguém dá nada. Para quem não sabe, meu nome é Poliana, sou pastora. Sou irmã do Jonathan, cunhada da Natana. E o Senhor nos deu essa oportunidade de ministrar para vocês hoje. E eu gosto muito de falar sobre família. Pastora, por que a senhora gosta de falar sobre família? Porque dentro da minha casa eu não tinha um exemplo de família. Como assim, pastora, a senhora não tinha um exemplo? Porque dentro da minha casa eu só tinha a figura da minha mãe. Nós não tínhamos pai, nós somos criados sem pai. Então, eu só tinha a figura da minha mãe. Então, eu nunca tive um lar completo com pai e mãe. E quando eu falo de família, eu gosto de ir para o início de todas as coisas. Aonde é o início de todas as coisas? Livro de Gênesis, que é quando Deus faz o homem e depois faz a mulher para ser a sua ajudadora. E quando nós entendemos o que Deus fala em Gênesis capítulo 2, nós cumprimos aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus olha para Adão e diz assim: eu vou fazer uma mulher para que seja a sua ajudadora ou auxiliadora. Então, a primeira ordem para Deus acerca de família para nós é que o objetivo da mulher dentro da casa, o objetivo da mulher dentro de um casamento é ajudar o seu marido. Isso daqui foi o que o próprio Jesus escreveu, que o próprio Deus escreveu e disse: far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Então, irmãos, esse é o primeiro passo, que nós temos que entender o que é um casamento. Porque quando nós entendemos que dentro de uma relação, cada um vai ter a sua função. E ninguém pode ultrapassar a função do outro. Porque se nós ultrapassarmos a função do outro, a gente passa a deixar o outro dependente naquela área da nossa vida. Como assim, pastora? Eu não estou entendendo. Eu tiro por mim. Eu sou uma mulher que eu gosto de mandar. Eu sou uma mulher que eu gosto de mandar. Irmãos, isso é de qualquer área da minha vida. Eu gosto de mandar, eu gosto de ter o controle. Então, quando eu casei, o que eu trouxe para dentro do meu casamento? Que quem tinha que mandar era a mulher. Aí, irmãos, já está fora do princípio da palavra. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela é para ajudar o homem. Pastora, quem é que manda na casa? O homem. Pastora, quem é que toma a decisão na casa? O casal. Pastora, mas eu falei para ele não fazer e ele fez e deu errado. Aí o que a gente fala? Como é que é a frase? Eu avisei que não ia dar certo. Eu falei que ia dar errado, mas você foi lá e fez.
Não é isso? A gente traz isso para dentro do casamento, mas essa não é a visão segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui mesmo em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Eva comeu o fruto proibido, não comeu? Quando Deus foi cobrar de Adão ou de Eva? De Adão. Porque quem estava sobre o comando era Adão, não era Eva. Quem tinha que ter dito se ia comer ou não era Adão, porque foi para ele que Deus falou: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem vai prestar conta na tua casa diante de Deus é o teu marido. Ah, mas o meu marido só faz o que eu quero. Não, irmãos, temos que estar direcionados no mesmo propósito. Eu falo que casamento não é fácil porque a gente pega duas pessoas, dois indivíduos, que têm uma criação diferente, uma expectativa diferente, ele pensa de forma diferente, e nós pegamos esses dois indivíduos, que muitas das vezes são incompatíveis olhando, e a gente olha para eles e fala assim: a partir de hoje, vocês vão para dentro de uma casa, viver o mesmo propósito, o mesmo objetivo, vocês têm que se dar bem em tudo. É fácil? Porque eu vim de uma criação diferente, meu marido veio de uma criação diferente, o meu marido pensa desse jeito, eu penso desse jeito, eu quero fazer desse jeito, e aí meu marido quer fazer de outro, e aí começam as intrigas dentro da casa, aí um espreme a pasta de dente embaixo, o outro espreme no meio, mas eu gosto que seja embaixo, não, mas eu gosto que seja no meio. Aí o homem vai no banheiro, dá descarga com a tampa levantada, mas a mulher quer que baixe a tampa. Não, mas ele bebe água, deixa o copo na pia, deixa o pano lá em cima da mesa, pega o meu pano de prato, passa no fogão, passa no chão. Não é assim? Aí o que é que nós temos que fazer? Entrar no bom senso. É fácil, irmãos? Não é não. Você sabe por quê? Porque quando nós namoramos, a gente não vê defeito em ninguém. Quando a gente namora, a pessoa é a mais perfeita do mundo. O outro pode dizer assim: fulano não é, ele tem defeito. Não, ele é perfeito, ela é perfeita. Ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida. Aí quando a gente casa, que a gente começa a ver os obstáculos, fala assim: meu Deus, aonde eu amarrei meu jegue? Aonde foi? Não era isso não, Jesus. Quando eu namorava, era perfeito. Irmão, porque quando a gente namora, a gente não vê defeito. Quando a gente namora, tudo é lindo. Ninguém vai mostrar seus defeitos quando está namorando, porque senão a gente não casa. Não é? Quando o homem chega na casa da mulher, a mulher está sempre de cabelo escovado, de maquiagem, roupa bonita. Quando casa, irmãos, está com o cabelo desse tamanho, acorda com bafo. Quando está menstruada, quando está na TPM, o negócio pega. E aí? Mas tem que viver junto, porque a Bíblia diz que quando nós casamos, é até que a morte nos separa. Então, nós temos que entender o nosso papel dentro do nosso lar. E quando nós falamos de família, algo me deixa muito preocupado. Qual o papel da família que estamos deixando para essa geração que está vindo? O que os seus filhos, qual vai ser o pensamento dele? Vai ser aquele assim, que quando alguém falar assim: você vai casar, Deus me livre de casamento. Nunca quero casar na minha vida. Porque meu pai e minha mãe, minha filha, um pega para capar, um briga aqui, o outro xinga ali, o outro joga a panela, o outro vem com óleo, o outro vem com a geladeira, o fogão já foi. Ou nós vamos deixar aquela geração que fala assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Qual é a geração que nós estamos deixando depois da gente? Porque falar sobre casamento é fácil, mas é a coisa mais fácil. A gente pegar um livro e ler sobre o casamento é fácil. Mas às vezes o diabo tem entrado dentro das nossas casas nos mínimos detalhes. No mínimo detalhe, o diabo entra e faz uma confusão. Que quando você passa, que você olha assim: mas eu briguei por quê? Qual foi o motivo da discussão? Qual foi o motivo da briga? Não teve motivo, irmãos, foi coisas tão banais, coisas que dá para se resolver no diálogo. E eu aprendi isso, porque, irmãos, eu era a mulher de Provérbios 27.
Você sabe quem é a mulher do Provérbios 27? É a mulher briguenta, é a mulher rinchosa, é a mulher que quer ser mais do que todo mundo. Eu era essa mulher. Quando eu casei, eu falei assim, eu casei, mas eu não sou empregada de homem. Se ele quiser comer, ele vai fazer para ele comer. Se ele quiser roupa lavada, ele vai lavar. Se ele quiser casa limpa, ele vai casar. Ele vai fazer, porque eu não casei para ser empregada de ninguém. E aí, irmãos, você acha que eu estava certa ou estava errada? Minha sogra, ó, você está vendo essa mulher aqui, ó? Minha sogra. Ela não vai deixar eu mentir. Você está vendo esse aqui é meu irmão. Aquela de rosa lá é minha irmã. Eles não vão deixar eu mentir, não. Primeiro que eu estou no altar e segundo, crente não mente. Irmão, você entrava na minha casa, você não entrava, porque a sujeira, ela te chegava lá no portão. Porque eu não limpava a casa, eu não fazia comida, eu não lavava roupa, eu não fazia nada. O que você fazia, pastora? Na época não tinha Netflix, né? Mas tinha TV a cabo. Eu colocava minha TV a cabo na sala com o meu colchão e lá eu ficava o dia todo esperando meu marido chegar para fazer comida para mim comer. Era assim, Jonathan. Quantas vezes minha mãe ia lá em casa e falava assim, levanta, deixa de ser preguiçosa. Vai fazer uma comida, vai lavar roupa, vai limpar a casa. Mas eu não fazia. Mas, um dia, porque nós andamos pelas nossas próprias vontades. Mas quando nós temos um encontro com Deus, o encontro ele vem para transformar, seja qualquer área da sua vida. E um dia eu estava deitada assistindo um filme. E naquele dia, Deus falou comigo. Deus não mandou profeta. Porque tem coisas que não adianta vir profeta que a gente não escuta. Deus falou comigo dentro da minha sala. Deus bradou no meu ouvido e disse assim, eis que eu não habito em lugares imundos. Aí às vezes a gente só traz isso para o espiritual. Mas não é só o espiritual, tem um carnal também. Bom, naquele dia eu levantei, eu fui lavar roupa, eu fui limpar a casa, eu fui fazer comida, eu fui lavar a geladeira, eu fui lavar fogão. Quando meu marido chegou no portão, ele falou assim, uai, peraí, quem foi que veio aqui? A roupa no varal, quem foi que lavou? A casa limpa, a comida feita. E daquele dia Deus entrou dentro da minha casa. E uma mulher que era rinchosa, irmãos, eu brigava com meu marido, assim, às vezes eu chamava a atenção dele na frente de todo mundo. E o meu marido, ele era um homem muito sábio. Porque em Provérbios fala da mulher sábia, não fala? A mulher sábia edifica a sua casa. Mas quando a mulher é tola, irmãos, o homem tem que ser sábio. Porque se ele não for sábio, lá vai ser destruído. E o meu marido, ele era um homem muito sábio. E ali, ele foi trabalhando em mim. Porque eu não sabia o que era abraçar. Eu não gostava de abraço, eu não gostava de contato, eu não gostava que ele chegasse perto de mim, porque eu fui criada meio assim, longe de todo mundo. Nós não tínhamos esse hábito. E eu aprendi isso com o meu marido, a abraçar, a sentir calor humano com o meu marido, porque ele era muito de se apegar. E ali Deus entrou dentro da minha casa verdadeiramente. Pastor, e nessa época a senhora era o quê? Crente. Diaconisa da igreja. Mas a senhora vivia desse jeito, irmão, dentro da igreja todo mundo é crente. Quando sai daqui para lá, cada um sabe como é a sua vida com Deus. E aí Deus entrou dentro da minha casa e Deus começou a mudar a minha expectativa de vida. E quando eu chegava na parte da Bíblia que fala assim, e vós mulheres sejais sujeitas aos vossos maridos. Irmãos, aquela palavra me revoltava. Eu falava assim, Deus, eu não concordo com essa palavra. Senhor, por que eu tenho que ser sujeita ao meu marido? Por que o meu marido tem que me mandar? Não, Senhor, eu não aceito isso não. Meu marido não tem que mandar em mim. Mas depois eu fui entender, irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele fala assim, vós mulheres sejais sujeitas aos vossos maridos. Ele está dizendo a mesma coisa, que nós temos que ser auxiliadora do nosso marido. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo.
É porque nós achamos que submissão é viver sobre o jugo de alguém. E não é assim. Nós entendemos que para o homem ser submisso, ele tem que mandar na mulher. A mulher tem que fazer aquilo que o homem quer. E eu entendo que aquilo que fere os meus princípios da palavra do Senhor, aquilo que fere a minha fé, aquilo que se volta contra Deus, eu não tenho que obedecer, porque a Bíblia fala que nós temos que dar ouvido à voz de Deus. E o maior manual da nossa vida é a palavra do Senhor. Então, se aquilo que o meu marido está me pedindo fere o meu princípio de cristã, irmãos, eu posso recusar sim, mas se for algo, aleluia, que a palavra de Deus me dá respaldo de eu fazer, eu posso fazer sim. Porque tem homem que acha que a mulher tem que viver debaixo dos pés dele. Eu já ouvi isso de muitos homens dizer assim: a mulher a gente tem que pisar mesmo, pisa na cabeça, pisa no pescoço, porque mulher é muito topetuda, nós temos que dar debaixo da porrada. Não, irmãos, não é assim não. A Bíblia fala o seguinte: vós mulheres sejais sujeitos aos vossos maridos. Mas quando Deus chega para o marido, ele fala o quê? Vós marido, amai a sua esposa, como Cristo ama a igreja. Irmãos, se vocês entendessem o papel do homem no casamento, como ele é importante, porque dentro da tua casa você faz o papel de Jesus. O homem dentro de casa, ele tem o papel de Jesus. Como assim, pastora? Você já viu Jesus dando na cara de alguém? Tem na Bíblia dizendo que Jesus deu na cara de alguém? Tem na Bíblia Jesus xingando alguém? Tem na Bíblia Jesus falando mal de alguém para o outro? Tem. Tem na Bíblia Jesus desonrando alguém? Tem na Bíblia Jesus chamando, falando assim: a minha igreja é gorda. Quando ela veio para mim, ela era magrinha, mas agora ela está gorda, está feia, está velha, capenga, os dentes estão caindo, o cabelo está branco. Jesus fala assim da igreja? E por que a gente fala da mulher? Ah, não, pastora, quando eu casei com ela, ela era uma Gisele Bündchen, agora ela está uma Thaís. Cuida, irmãos, porque foi Deus que te deu. Ama a tua esposa como Cristo amou a igreja. E o que, às vezes, se o Moisés que está aqui não vai deixar mentir, ele fala assim: mas é porque a mulher fala assim: Moisés, me mostra dentro da Bíblia onde fala que a mulher tem que amar o homem. Porque se tem essa passagem eu ainda não li. Aonde está que a mulher tem que amar o homem? Mas a Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher. Você sabe por quê? Porque mulher é sentimento, irmãos. Se a mulher ela sentir que é amada, automaticamente ela é submissa. Automaticamente, irmãos. Se ela sentir que ela é amada, que ela é protegida, que ela tem alguém que pode contar todos os momentos da vida dela, o que você pedir para ela, ela vai fazer sem reclamar. Tem dia que a gente reclama, mas que é normal. É normal. Mas automaticamente você vai ter a mulher submissa, irmãos. Agora, se você chega em casa, aí o homem só olha para você e fala assim: nossa, como você está gorda. Nossa, como você está feia. Vai pintar o cabelo. Nossa, você ainda nem tomou banho. Às vezes, irmãos, a mulher está lá cuidando das casas, dos filhos, de tudo, trabalhando. E o homem ainda não sabe dar um elogio para a mulher, irmãos. Pastora, mas o negócio lá em casa está feio. Começa a abrir a boca e profetizar, começa a dizer que está bom. A gente não gosta de profetizar na casa do irmão, profetiza na sua também. Pastora, mas a mulher está feia, paga uma academia, paga um nutricionista, paga um endocrinologista para ela, paga uma unha, um cabelo, uma sobrancelha, uns cílios, compra uma roupa nova. Invista naquilo que Deus te deu. Porque é muito fácil a gente olhar para a mulher do outro e dizer assim: nossa, mas fulana é bonita, diferente da lá de casa. Mas o marido dela investe nela. Faça a sua mulher ser invejada pelo outro.
Quando você andar com ela assim, ou o outro olhar e falar assim, caraca, tu cuida da tua mulher, hein? A tua mulher anda, pastor, é pecado, é não, irmãos. O templo é teu, quem tem que olhar é você, quem tem que achar bonito é você. Olha para tua mulher e fala assim, amor, a barriguinha cresceu aqui também, vamos para a academia junto? Carrega a tua mulher também. Tem homem que vai para a academia sozinha e deixa a mulher em casa com os filhos, cuidando, fazendo comida, lavando roupa, limpando casa. Ele cuida dele. Mas esquece de quem Jesus colocou ao lado para ele cuidar também. Porque, irmãos, quando nós casamos, nós não temos que colocar na cabeça assim, eu casei para ser feliz. Não. Nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. Porque se o meu marido está feliz, irmãos, eu estou feliz. Se meu marido está perturbado, eu também fico perturbado, os meninos ficam perturbados, todo mundo fica perturbado. Mas se na minha casa reina o Espírito Santo, tudo vai bem. Tudo vai bem, irmãos. A casa vai bem, a mulher vai bem, o marido vai bem, os filhos vai bem, a igreja vai bem, tudo vai bem. Vai vir momentos difíceis? Sim. Mas quando chegar o momento difícil, o que é que nós vamos fazer? Conversar. Crente, irmãos, não briga. Se você tem o hábito de brigar com sua esposa ou com a sua esposa, eu vou dizer para você, crente não briga. Crente conversa. Crente conversa, irmãos. Pastor e 7 filhos. Nos primeiros dias mas depois a gente acostuma. Porque, como eu disse, eu era uma mulher muito rinchosa. O meu marido, irmãos, ele era extremamente calmo. Sabe aquele homem assim que o mundo estava caindo? E ele estava nem aí que o mundo estava caído. Eu ligada no 220. E ele acho que nem ligado era. Aí, meu Deus, isso vai dar certo? Vai. E ali eu aprendi, irmãos, que discutir sozinho não tem graça. Brigar sozinho não tem graça, porque toda vez eu brigava sozinha. Porque eu falava, e o Cristiano não falava nada. Aí eu aprendi o quê? Então não vamos brigar, vamos conversar. Porque conversar, pelo menos ele ia me responder. Né? Eu ia falar, ele ia falar junto. E ali eu aprendi que nós resolvíamos nossas coisas no diálogo. E nós passamos a não discutir mais. Se nós tivéssemos algum problema, nós fechávamos a porta do nosso quarto, orávamos, porque tudo que o crente faz, ele chama Deus para o centro de tudo. Nós orávamos e falávamos assim, agora nós vamos conversar, porque Deus está aqui. Irmãos, se Deus está aqui, confusão não pode chegar perto. Não é isso? Se Deus está no meio da conversa, a confusão não chega. E ele nós conversávamos e alinhávamos o que tinha para ser alinhado. E você sabe o que eu acho interessante? É que eu falava para ele assim, amor, o que eu posso fazer para melhorar? Porque às vezes, irmãos, a gente só fala assim, Deus tem que mudar ela. Deus tem que mudar ele. E eu? O que eu posso fazer para melhorar? E a gente sempre tinha esse diálogo. Olha, amor, você fez isso que eu não gostei, eu acho que você pode melhorar isso, você pode melhorar aquilo. E ali, irmãos, nós fomos criando hábitos. Por quê? Nós não sabemos, irmãos, casamento ele não vai vir em fórmula. Não é uma fórmula que você vai chegar aqui, eu vou dizer a receita de um bolo e você vai chegar em casa e vai funcionar. Não, porque cada um tem a sua história. Cada um sabe onde é que o seu sapato aperta. Então, casamento não é fórmula mágica, não. Casamento é convivência. Você sabe o que você faz que irrita quem está do teu lado. E quando a gente quer, irmãos, a gente só faz aquilo que não é para fazer, que é para deixar a pessoa mais irritada. E nós não temos que ser assim. Nós temos que aprender a dialogar. Pastor, é fácil. Irmãos, começa a chamar Deus para o teu casamento. Começa a chamar Deus para a tua casa. Quando você começar a chamar Deus verdadeiramente, Deus vai mudar a tua história.
Se teu casamento está meio assim, não sei se eu fico, não sei se eu largo, não sei se vale a pena, não sei, começa a chamar Deus. Antes de dormir, irmãos, você quer ver o diabo correr antes de dormir? Dobra o joelho com teu marido, com a tua mulher e vai orar. Faz campanha de madrugada só vocês dois. Começa a orar pela tua casa que você vai ver o que Deus vai fazer. E, irmãos, quando eu casei, eu tinha de 19 para 20 anos. Eu conheci meu marido, eu tinha 10 anos de idade. E vou contar só um pouquinho do meu testemunho aqui, porque ele é muito grande, mas vou contar só um pouquinho para vocês entenderem. E eu conheci meu marido, eu tinha por volta de 10 anos de idade, eu casei com ele, eu tinha 19 para 20 anos. Foi uma tribulação para a gente casar que você não tem ideia. Tem gente que olha minha sogra ali hoje e fala assim, nossa, Poliana, como eu queria uma sogra igual a sua. Eu falo, queria não. Ah, mas você não queria não. Porque isso ali, irmãos, era uma onça. Isso ali era uma onça. Só para você ter ideia que ela não foi no meu casamento. Daí você já tira a conclusão que você quiser, tá? Foi uma tribulação para a gente casar, irmãos. Mas nós casamos. Ali, ó. No cartório, fomos lá, casamos. Quando eu casei no ano de 2013. Deus me fez uma promessa. Deus falou assim, você vai gerar um varão. E quando a gente casa, é fácil, né, irmãos? Você casou, você já pode ter um filho, não é isso? Mas na minha vida não foi. Porque eu casei em novembro de 2013, em janeiro de 2014, eu recebo o diagnóstico do médico que eu não podia gerar filhos. E ali começa uma batalha. Porque o meu marido queria um filho, mas eu não podia gerar. Aí começa os de fora a perguntar, já estão casados? Cadê a criança? Por que a criança não vem? Aí se você passar mal, outro já fala assim, está grávida. Você faz teste de gravidez, chega lá, não tem nada. E começa a vir as frustrações dentro da gente. Porque só sabe a frustração de não gerar quem não pode gerar, irmãos. E aquilo ali foi frustrando, me frustrando, frustrando meu marido. E a gente foi, mas a gente nunca perdemos a fé em Deus. Tivemos períodos muito difíceis no nosso casamento. Só para você ter ideia, teve uma época no meu casamento que eu e o meu esposo vivemos dentro de casa por 3 meses sem trocar uma palavra um com o outro. Nós não conversávamos. E aí, pastor, um dormia no quarto e outro no outro? Não. Porque na minha Bíblia se cumpre aquela palavra que diz assim, ó, não dorme separado para não dar lugar para o diabo. Irmão, estava brigado, sem conversar 3 meses, mas tinha que dormir na mesma cama de conchinha, que senão não conseguia dormir. Quer falar comigo? Não quero não, o problema é seu, mas eu quero dormir, então você chega para cá. 3 meses nessa situação. Até que um dia Deus usou minha sogra, pegou um cipó e disse que ela dá uma surra nele. Casada, irmão, comigo, ainda bem que eu não estava em casa nesse dia, ela é capaz até de eu ter apanhado junto. Ela foi para bater, mas o Espírito Santo falou para ela assim, não vai com a vara da correção, vai com a vara da palavra. Quando ela chegou lá, um homem que tinha quase 2 metros de altura, dobra o joelho no chão e fala assim, mãe, me perdoa. Porque ali Satanás achou alguma brecha e entrou para destruir a minha casa. Quando foi no ano de 2017, Deus me deu um sonho. Eu via uma criança nos meus braços, um menino moreno do cabelo crespo. E aquela voz naquele de sonho dizia assim para mim, o nome desse menino será Carlos Daniel. Eu agarrei aquela promessa, irmãos, no meu coração. E eu contei para ele, eu falei assim, amor, essa noite eu tive um sonho. Ele olhou para mim e falou assim, Deus não falou com você. Eu falei para ele assim, Deus falou comigo. Eu falei assim, para você saber que foi Deus que falou comigo. Eu morava no Francaroli aqui.
e congregava, nós estávamos indo para um culto lá em frente à UPA de Lusiana, e nós estávamos indo para a parada pegar o ônibus. E eu falei para ele assim, para saber que Deus falou comigo, hoje Deus vai confirmar lá naquela igreja que foi Deus que falou comigo, porque eu conheço a voz do meu Deus. A voz do meu Deus, e eu sei quando é Ele que está falando. E nós fomos, irmãos, e coisa boa, a gente tem intimidade com Deus e conhecer a voz dEle. Quando nós chegamos lá, Deus usou o pastor que estava pregando e falou assim, filha, essa madrugada eu te visitei, te dei um sonho com um menino moreno nos braços e até o nome da criança eu já te dei. Olhou para minha sogra e falou assim, não se preocupa, porque você não vai morrer antes de pegar essa criança no colo. 2017, eu falei, então a promessa vai cumprir agora. Passou 2018, 2019, nós assumimos uma igreja. 2020, nós na frente da obra. Chegou 2021, Deus leva um jovem lá na igreja, olha para mim e fala assim, dentro de 4 meses tiro eu você da frente da obra, te dou uma grande surpresa, abro as portas e tu vai assinar uns papéis. 4 meses, Deus me tirou da frente da obra, abriu uma porta de emprego para mim e eu comecei a trabalhar. Eu achei que as promessas, né, e a surpresa eu estava esperando. Com 1 mês que eu estava trabalhando, o que aconteceu, pastora? Eu descobri que eu estava grávida. Descobri que eu estava grávida num sábado. Na segunda-feira eu estava no meu serviço, eu trabalhava no Vivendas na época aqui de Lusiânia. Eu estava no meu serviço 2 horas da tarde, eu sinto uma dor muito forte na minha barriga. Eu ligo para o meu esposo e eu falo assim, corre comigo para o hospital que eu estou sentindo uma dor muito forte, eu não sei o que é. Quando eu chego no hospital, que eu faço os exames e faz isso e faz aquilo, o médico olha para mim e fala assim, você está grávida de 8 semanas e a sua placenta está descolada, a sua gravidez vai ser de altíssimo risco e para o seu filho nascer vai ser um milagre. E eu falei assim, eu sei um Deus que faz milagre. Eu conheço um Deus que faz milagre. Isso foi em junho de 2021. Como era época de pandemia, fiquei afastada toda a gestação da gravidez, todo o período da gravidez. Irmãos, e pensa numa gravidez que foi só o sangue de Jesus. As mulheres que engravidou sabem que nós enjoamos no máximo 3 meses, né? Os primeiros 3 meses. Eu fui uma das poucas que enjoei os 9. 9 meses eu enjoei. A minha gravidez era de altíssimo risco, porque eu tinha obesidade mórbida grau 3, então ela já era de risco só pelo meu peso. Então tá bom, pelo peso vamos fazer pré-natal no materno infantil de Lusiânia. Eu entro, para você saber que Deus cumpre a palavra dele. Eu entro no postinho do materno infantil. Você lembra aquele médico que me deu o diagnóstico em 2014? Eu abro a porta, ele olha para mim e fala assim, eu não acredito que você está grávida. Eu falei assim, de forma natural, para dizer que o meu Deus ainda faz milagre. O mesmo médico disse que eu não podia gerar, foi o mesmo médico que fez o meu pré-natal para que o nome do Senhor seja glorificado. E comecei a fazer meu pré-natal. E o que aconteceu, pastor? Eu descobri que me deu problema de coração na minha gestação. Tive diabetes. Peguei Covid grávida. Achei que eu ia ver Jesus, mas Jesus ainda não me quis lá. E aí? Passou o ano de 2021. Parto previsto para o dia 26 de fevereiro de 2022. Estamos organizando tudo para a chegada do Carlos Daniel. Só que nós temos que entender que os planos de Deus, os projetos de Deus na nossa vida é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Eu faço aniversário dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro eu vou para a casa da minha irmã. E lá a gente comemora o meu aniversário. Dia 15 de janeiro, no sábado, eu marco o chá de fralda do meu filho. Convido 100 pessoas.
e quase ninguém apareceu. Os parentes do meu marido disseram que não iam. 16 de janeiro de 2025. O meu esposo traz uma palavra na igreja. E ele fala assim: irmãos, e sejamos preparados para a vinda de Jesus. Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não sei se vou estar. E ele olhou e falou assim: e Deus dá o fardo conforme cada um suporta. E eu me lembro que quando acabou aquele culto, eu olhei para minha sogra e eu falei assim: esse culto foi diferente. Ela falou sim, por quê? Eu falei, porque eu senti, irmãos, como se fosse o próprio Deus dentro daquela igreja. Eu falei assim, esse culto foi diferente, porque não tinha nada, era o próprio Deus que estava aqui dentro. Mas nós não sabíamos que Deus ia mudar a nossa vida naquele dia. Dia 18 de janeiro, numa terça-feira, o meu esposo levanta pela manhã, como de costume, para fazer o café dele para ir trabalhar. Só que nesse dia ele abre a janela do quarto e nós dava para ver o sol nascendo. Ele olhou para o céu, levantou as mãos e disse assim: meu amigo Espírito Santo, eu sei que hoje tu estarás comigo. E ele fechou a janela e disse assim: amor, eu vou fechar, para o sol não bater no seu rosto. E ele fechou a janela, foi para a cozinha, fez o café, tomou o café dele, levantou, foi no quarto, passou a mão na minha barriga e disse: filho, o pai está indo. E quando o pai não estiver aqui, você cuida da sua mãe. Me deu um beijo e foi embora. E esse dia, irmãos, foi o último dia que eu vi o meu esposo com vida. Naquele dia, às 3h22 da tarde, ele trabalhando, aprove ao Senhor levar o meu marido. Eu grávida de 8 meses, esperando a chegada do nosso milagre. E naquele dia, Deus levou o meu esposo. Mas aquele dia foi um dia diferente, porque eu acordei angustiada. E eu me recordo que na hora, irmãos, que o meu esposo deu o seu último suspiro, eu estava ouvindo uma mensagem da pastora Camila Barros. E nessa mensagem ela falou assim: tudo que você passa é um processo para você viver um grande propósito de Deus. E ali, irmãos, 5h30 da tarde, ele morreu às 3h22. Mas ninguém me contou que eu estava grávida, uma gravidez de alto risco. Todo mundo com medo de eu passar mal e até mesmo perder a criança. 5h30 da tarde, chega a minha sogra na minha casa. E eu nunca vou esquecer essa cena. Eu estava saindo para buscar ele na parada de ônibus.
E eu ouvi a voz dela, eu falei assim, a Eva está fazendo caminhada essa hora, mas já está tão tarde, 5h30, ela sempre fazia mais cedo. E eu me recordo que eu abri a porta da minha casa, eu moro na esquina. Irmãos, tinha uma multidão de gente na porta da minha casa. A notícia ela já tinha chegado até em outros estados do país. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lembro que eu abro a porta da minha casa, eu vejo a minha sogra com uma camiseta, olhou para mim e falou assim, o Cristiano morreu. E aí, Poliana, o que você fez? Não me lembro. Eu só me lembro quando eu cheguei no hospital. O que aconteceu ali eu não sei. E quando isso aconteceu, nós temos que aprender uma coisa. Pegar o microfone e pregar é fácil. Eu chegar na sua casa e dizer para você, confia em Deus, que vai passar. É fácil. Mais difícil é quando a dor bate na sua porta. Você vê a sua sogra se jogada numa cama chorando. E você chegar lá e olhar para ela e dizer assim, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. E se nós pregamos que temos que confiar em Deus, que a igreja tem que confiar em Deus, nós também temos que aprender a confiar no Senhor. E aí, irmãos, começou uma grande luta na minha vida. Você não tem ideia, irmãos, do que eu passei. Está aqui a minha família para testemunhar. Eu grávida de 8 meses, não sabia nem o que ia fazer. Meu marido morreu na terça-feira, nós íamos fazer o nosso ensaio de gestante no sábado. Estava marcado, fotógrafo pago. No dia que meu marido morreu, era o dia que nós ia comprar tinta para pintar o quarto do bebê. E você olhar todos os seus projetos que você fez, que você sonhou, que você projetou, e Deus olhar para você e dizer, não é do jeito que você quer. Irmãos, a minha alma se alegrava, porque eu falava assim, o meu filho vai ter o que eu nunca tive. Um pai. Um homem dentro de casa para chamar de pai, o meu filho vai ter. Mas o céu olhou para mim e disse, não, ele não vai ter. E é muito fácil a gente aceitar o sim de Deus. Mas quando o céu diz não, nós não queremos aceitar. E o que eu quero deixar para a sua reflexão nessa noite é, o teu casamento foi Deus que deu. Você não sabe quanto tempo ele vai durar. Hoje vocês estão em 2. Amanhã pode estar só 1. E você sabe o que eu agradeço a Deus todos os dias? É porque depois que eu fiquei 3 meses sem falar com meu marido, nós tínhamos um combinado. A gente nunca ia dormir brigado. Eu falava assim, amor, a gente nunca vai dormir brigado. Ele, por que, amor? Eu falei assim, porque se um morrer, o que ficar, irmãos, vai ficar com a consciência pesada. Vai dizer assim, fulano morreu e estava brigado comigo. A última palavra que eu falei para ele, nós estávamos brigando. Eu não falei eu te amo, eu não falei eu te perdoo. A última palavra que eu falei foi qualquer outra coisa. Tem gente, irmãos, que mesmo sendo crente, abre a boca e fala assim, meu casamento é uma porcaria. Meu casamento é uma droga. Meu casamento é isso. Irmãos, cuidado, porque Deus pode tirar de você. Irmãos, não existe casamento perfeito, mas eu tinha um casamento perfeito.
Eu vivi casada com meu esposo por 8 anos, quase 9. Quase 9 anos de casado nós tínhamos. E eu sei que dentro da minha casa eu tive um sacerdote. Eu sei que dentro da minha casa eu tive um homem de Deus. E eu sei que dentro da minha casa Deus mudou o meu caráter. Não é fácil andar a dois. Não é fácil. Mas Deus me deu sabedoria para mim e para o meu esposo. E o que eu quero deixar para a tua meditação nessa noite é: valoriza o que Deus te deu. Porque, irmãos, eu vou te dizer, por experiência própria, depois não adianta chorar. Depois não adianta estar na frente de um caixão e dizer assim: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me entregado mais. Eu poderia ter dito: eu te amo mais. Eu poderia ter mandado mais mensagem no WhatsApp. Eu poderia ter feito, eu poderia, mas não pode mais. Então faça enquanto você pode. Enquanto você pode pegar o telefone, liga, manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma foto. Sai para jantar, compra uma roupa, vai no cinema. Aproveita enquanto está do seu lado. Porque depois que partiu, irmãos, só resta o vazio. E você sabe o que é triste? É você chegar na sua casa e não ter ninguém te esperando. É você sair e saber que não vai receber aquela mensagem. Onde é que você está? Está chegando? O que tem para comer? Irmãos, são coisas que às vezes nos irritam no dia a dia. Mensagem de novo. Perguntando de novo. Mas quando você não tem, você só queria uma mensagem, um áudio de 2 segundos que fosse no WhatsApp e não tem mais. Você só queria um abraço, um beijo, uma ligação, um eu te amo e não tem mais. Então o que eu quero deixar para você nessa noite é a experiência que eu passei. Eu vim de uma família que não tinha estrutura. E eu falei para Deus, Deus, se eu casar, eu não passo a vergonha do divórcio. Se um dia o Senhor vê que não dá mais certo, que nós vamos divorciar, que nós vamos envergonhar a tua palavra, que nós vamos envergonhar a tua igreja, Senhor, prepara um de nós dois e leva. Mas que nós não viemos causar escândalo e nem envergonhar a tua palavra. Porque a vergonha do divórcio, Senhor, essa eu não passo. Tem gente que fala assim: pastora, que oração pesada. Irmãos, nós temos que estar preocupados com isso. E aprove ao Senhor levar meu marido, irmãos, com 34 anos. 34 anos meu marido tinha. Eu fiquei viúva com 29 anos, só para você ter ideia. Aí quem olha, fala assim: mas é muito fácil pregar sobre casamento. Irmãos, não é fácil falar sobre casamento. Porque nós sabemos as nossas dificuldades. Você sabe o que você passa dentro de casa. Mas o que eu quero deixar para você nessa noite é: valoriza o que Deus te deu. E eu falo, sem medo de errar. Hoje eu choro, tem 4 anos que eu sou viúva. Hoje eu choro? Sim, choro. Porque ele era o amor da minha vida. Pastora, a senhora chora de remorso? Não, eu choro de saudade. Porque tudo que eu podia fazer por ele enquanto ele estava vivo, eu fiz. Eu nunca deixei para amanhã o que eu podia fazer hoje.
Então faça hoje o que é para hoje e o amanhã deixa para amanhã. Fala que ama, abraça, manda uma mensagem, compra uma flor, faz uma janta. Tenha momentos vocês dois, porque se um partir, o outro vai ter boas lembranças de você. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.